sentar um minutinho, olha só, presta atenção. Se você quiser agora, abre a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Olha, Daniel era um profeta. Mas não apenas um profeta. Ele era um jovem. Um jovem especial em Jerusalém. Ele e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram jovens especiais. Eram jovens letrados, quer dizer, eles eram estudados, eles eram inteligentes, eles eram capacitados. Então, o rei da Babilônia, quando ele invadiu Jerusalém, ele levou cativos a nata de Jerusalém. Ele levou a nata e mandou separar os melhores jovens. Entenda-se, o rei de Babilônia, como nos dias de hoje, espiritualmente, o diabo. O diabo. Ele mandou escolher os melhores jovens e trazê-los para o palácio e alimentá-los com as melhores especiarias que tinham em Babilônia, para encher os olhos desses jovens, porque eles serviriam na administração da Babilônia. Mas para eles serem devotos, eles tinham que se devotar à Babilônia. Eles tinham que acreditar que o seu futuro não era Jerusalém, que o seu futuro agora era a Babilônia. Então o rei encheu os olhos desses jovens com as suas riquezas, com as suas iguarias, com as melhores comidas, coisas que de repente em Jerusalém eles não tinham, e outras coisas que eram gostosas, mas que eles eram até proibidos de comer, pela sua religião, não podiam comer. Quando Daniel viu aquelas comidas, ele e os seus amigos, eles se sentaram e disseram: não, aqui tem coisa que pela nossa fé a gente não pode comer. E tem comida aqui que foi oferecida a outros deuses. Não importa se ela é gostosa, não importa se é riqueza, não importa, não importa. A gente tem uma fé, a gente tem uma devoção. Então, eles chamaram o superintendente e disseram assim: olha, nos alimente apenas com legumes durante tantos dias. E depois vocês venham e vejam a nossa aparência. Se a gente tiver com aparência ruim, aí a gente come essas comidas todas aí. Então, para aqueles judeus, o superintendente alimentou só com legumes, para que eles não queriam se contaminar com aquelas comidas da Babilônia. Comeram só legumes durante vários dias. Depois desses dias, o superintendente foi ver e percebeu que o semblante de Daniel e dos seus amigos estava mais corado, melhor do que o semblante dos outros que comiam as iguarias de Babilônia. E assim Deus os livrou de ter que comer aquelas comidas. Hoje a mesma coisa o diabo faz. No mundo, o diabo pega um jovem, pega uma moça, pega um rapaz, pega uma pessoa e oferece muitas vantagens e o atender de todos os seus desejos. Porque nós somos carnais, nós somos seres emotivos. O que nos torna humanos são as nossas emoções. As nossas emoções. A tristeza, os desejos, a cobiça, tudo isso são coisas que nos tornam humanos. São sentimentos que eles ficam em constante movimento dentro da gente. E o diabo sabe disso. Mas nós não temos só esses sentimentos, cobiça, ganância e tudo. Não! Nós também temos muita coisa boa.
Sentimentos bons, nós temos uma fé, nós também temos a generosidade, o desejo de fazer o bem. Isso está dentro do ser humano também. Tanto a parte ruim, prejudicial, como a parte boa. Mas o que vai prevalecer em cada um de nós é aquilo que nós alimentamos. Por isso que o diabo no mundo, ele tenta alimentar o seu desejo animal, o seu desejo carnal. Ele quer dizer, olha, se você vier aqui para a Babilônia, aqui você pode fazer tudo o que você quiser e ninguém vai apontar o dedo para você, ninguém vai te culpar, ninguém vai te condenar. Aqui você é livre para fazer o que você quiser. Era isso o que o rei da Babilônia queria fazer com aqueles jovens. Alimentar, por isso que ele deu as especiarias. Ele queria alimentar o lado carnal, o lado humano deles. Alimentar isso. E Daniel, ele já estava ligado. Ele entendia o que Jesus falou depois, lá em Mateus capítulo 6, dizendo, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Daniel já entendia isso. Ele já tinha um Senhor. A pergunta que eu deixo para você, para cada um de vocês, de fato, você tem já um Senhor? Porque muitas pessoas, até evangélicos, vivem como cão sem dono. Sabe o que é viver como cão sem dono? Você já viu na rua cão sem dono? Qualquer um que olhar um pouquinho para ele, der um pouquinho mais de atenção, ele segue. É ou não é? Se você olhar para o vira-lata, para o cão sem dono na rua, se olhar um pouquinho para ele, ele já olha para você e já te segue. Vai atrás de você. E muitos evangélicos, muitos cristãos, eles não têm, infelizmente, um Senhor. Vivem como cães sem dono. E vão atrás de alguma atenção ou de alguma promessa. Ou vão atrás de alguém que ativa a sua cobiça ou a sua ganância. Infelizmente hoje não faltam pastores e líderes religiosos que trabalham na cobiça e na ganância das pessoas. Trabalham nos desejos das pessoas. Alimentam esses desejos. E isso é muito ruim. Porque nós estamos sujeitos à vontade de Deus e não à nossa própria vontade. Significa que se uma pessoa, ela pede algo a Deus que não está dentro do plano pré-estabelecido por Ele para a vida dessa pessoa, Ele não vai atender. E ela vai ficar chateada e vai dizer, eu não vou mais à igreja porque o pastor falou que ia acontecer isso e não aconteceu, que se eu desse 153 ia acontecer isso e não aconteceu, que se eu desse 1000 por mês ia acontecer tal coisa e não aconteceu. Porque a pessoa coloca na cabeça, estimulada pelo líder religioso, que ela dá o dinheiro e a sua vida vai mudar. A oferta, eu entendo, como líder de igreja, eu entendo a necessidade da oferta, do dízimo para manter a obra de Deus. Mas isso não pode ser uma coisa desonesta. O pedido da oferta, do dízimo, não pode ser desonesto, tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro. Então ofereceram aquela comida para Daniel, para que ele se habituasse e aceitasse a Babilônia, para que a Babilônia entrasse nele.
e o reino de Deus que estava dentro dele saísse. E Daniel disse: não quero, não quero. Eu respeito a sua religião, respeito as suas iguarias, respeito a comida de vocês, estou no país de vocês, na terra de vocês, mas, por favor, não me obrigue a comer essa comida. Falou para os homens, e conseguiu se livrar disso. Por causa da sua devoção, Daniel começou a prosperar, ele e os seus amigos, em Babilônia. A Babilônia, o mundo. No mundo, eles começaram a prosperar, porque ainda que eles estivessem trabalhando no mundo, o mundo não estava dentro deles. Dentro deles estava o reino de Deus. Dentro deles estava a palavra de Deus, e não a vontade do mundo. Então, no mundo, na Babilônia, eles prosperavam. Daniel se tornou um presidente em Babilônia. Mais que um governador de província, ele se tornou o maior presidente da Babilônia. Isso despertou a inveja. E você conhece a história da cova dos leões. Crescer no mundo, desenvolver no mundo, atrai todos os olhares, inclusive os olhares dos invejosos. Os olhares daqueles que não querem ver o teu sucesso. E vão usar as suas artimanhas, as suas armas para tentarem te derrubar. É isso que acontece quando você não fecha com o mundo. Você quer vencer, quer progredir, mas você não está fechado com o mundo, você está fechado com o reino de Deus. Então, claro que o mundo vai fazer de tudo para te sufocar. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse que parte da semente caiu entre os espinhos. E essa semente, ela começou a brotar. A semente, para você ter uma ideia, ela brotou na rocha, ela brotou no meio dos espinhos, ela brotou. Em cada lugar onde a semente, o único lugar que a semente não deu fruto foi à beira do caminho. Que as aves vieram e comeram a semente como ela estava. A semente é a palavra, tá? É a palavra. Mas até a semente que caiu entre os espinhos, ela não chegou a dar fruto, mas ela chegou a brotar. Mas Jesus disse que os espinhos a sufocaram, e ela não pôde continuar crescendo. O mundo, a ansiedade, as preocupações do mundo, os desejos do mundo, eles vêm para nos sufocar e impedir que a gente dê fruto. Frutos espirituais, fruto da fé. Vem para impedir que o nosso lado espiritual progrida mais que o carnal. O mundo trabalha assim. Então Daniel, ele estava entre os espinhos, tentando, os espinhos tentando sufocar, o mundo tentando sufocar, mas ele foi mais forte do que isso. E ainda a ameaça de morte não mudaram a ideia, a devoção de Daniel. Nem ameaçado de morte. Não era ameaça de deixar de ser presidente, mas de morrer. E nem assim ele se dobrou. Nem assim ele disse: eu não vou deixar a minha devoção. E não olhou para trás. Na cova dos leões, Deus ordenou a um anjo que entrasse lá. E esse anjo
fechou a boca dos leões. Entenda que muitas vezes Deus não vai impedir que você vá até o fundo do poço. Mas lá no fundo Ele vai estar com você para te tirar de lá, para te segurar e te tirar de lá. Muitas vezes Ele não vai impedir que você seja perseguido, perseguida. Ele não vai impedir que venham as tribulações ou que venham as lutas. Eu já disse para você, se a luta vier, seja bem-vinda. Porque junto com a luta, Ele já me garantiu a vitória. Junto com as lutas, Ele já garantiu a vitória para você. Tudo que você tem que fazer é manter a sua fé, a sua visão, a sua devoção, e não deixar que o mundo, com os seus medos, com as suas safadezas, que o mundo, com as suas mentiras, penetrem o seu coração. O que tem que te encher é o reino de Deus. Você tem que estar cheia do reino de Deus, cheio do reino de Deus. E o desejo de agradar a Deus em toda situação, nas horas boas, nas horas ruins. Foi isso que Daniel fez. Ele progredia, mas ele tinha um desejo de voltar para Jerusalém. Ele tinha um desejo de que a sua nação fosse restaurada, porque estava tudo derrubado, tudo destruído, tudo queimado. O templo estava queimado, não tinha mais templo de Salomão, tudo estava queimado. E ele orava, perseverava, insistia. O diabo tentou calar a boca dele com a cova dos leões, e ele continuou mantendo a sua convicção. E olha só o que aconteceu. Bora ler aqui no capítulo 10. Primeiro a gente vai ler as preliminares e depois a resposta. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. A verdade, ela provoca um conflito dentro de nós. O conflito entre a carne e o espírito, entre o coração e a mente. Está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Diz que ela é apta para discernir os desejos do coração. Ela é apta para discernir. É a palavra de Deus o árbitro entre o certo e o errado. Quando a sua carne tem um desejo, quando a nossa natureza tem um desejo, mas também tem uma parte dentro de nós que é de Deus, porque todos somos de Deus e todos temos uma semente divina dentro de nós, dizendo para a gente: olha, isso aqui não vai agradar a Deus. Está dentro de você, dentro de mim. Por isso que o mundo trabalha para tirar tudo de Deus de dentro de você. O mundo trabalha para apagar qualquer pensamento divino, qualquer sentimento divino, qualquer caráter, qualquer traço de caráter divino. O mundo trabalha para tirar tudo de Deus de você, para que a gente seja unicamente carnal, obedecendo nossos instintos, obedecendo nossos impulsos. Peraí, se nós formos apenas carnais, obedecendo instintos e impulsos, o que nos difere dos animais? Porque os animais, eles são desprovidos de discernimento. Eles agem por impulso, eles agem pela sua natureza, pelo seu instinto.
Se nós formos carnais, não vamos ser muito diferentes de um chimpanzé, de um cachorro, de qualquer animal. Peraí, quantos animais você vê aí que são sacrificados porque pelo seu impulso de raiva morderam uma criança, mataram alguém, morderam alguém? Foi pelo impulso, pelo instinto. E aí o animal é sacrificado. E é isso que o diabo quer, que nós percamos o discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E o diabo nunca trabalhou tanto nesse objetivo como nos últimos anos, para extrair tudo de bom das pessoas. Esses dias nós vimos a notícia de que a Apple do iPhone, lá na China, foi obrigada a derrubar os aplicativos de Bíblia. Foi obrigada, quer dizer, já é proibido ter Bíblia física, Bíblia de papel, já é proibido, já é criminoso terem uma Bíblia de papel lá. Então as pessoas tinham o aplicativo. Pela internet chinesa já não pode acessar sites cristãos. Então as pessoas tinham o aplicativo no celular para poder ler a sua Bíblia. E eles obrigaram a Apple a derrubar os aplicativos para que as pessoas não possam mais acessar, não possam mais abrir nos seus celulares a Bíblia. E sabe o que é interessante? Essa mesma China está comprando o mundo, está comprando o Brasil, com a ajuda dos governantes de esquerda, está comprando o Brasil, está comprando os políticos, comprando partidos políticos, está trabalhando com inteligência. A agenda demoníaca está trabalhando, porque por trás de tudo isso, o diabo quer extrair tudo de divino que há no ser humano. E isso é uma preparação para a vinda do anticristo. Porque quando o diabo conseguir extrair tudo de divino que há no ser humano, ele vai ter um exército que vai usar contra Deus. Um exército que vai fazer a humanidade promíscua se voltar contra Deus. E aí sim vai ser a destruição do mundo, a destruição da raça humana. Tudo está sendo preparado e muitos cristãos não estão acordando, não estão vendo, não estão pensando. A verdade, ela produz um conflito, porque nós somos carne e espírito. Então tem um conflito, a carne puxa para cá, o espírito puxa para lá. Então o que é o árbitro para eu saber o que é certo e o que é errado? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? O árbitro é a palavra de Deus, é ela que divide a alma e o espírito, o desejo e o que tem que ser feito. A alma é o desejo, o espírito é o que deve ser feito. A palavra de Deus dá o discernimento. Aqui veio uma palavra verdadeira e ela envolvia um grande conflito. E agora, o que eu faço? O que eu faço? E aí diz assim: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comia, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do 1º mês, estando eu à porta do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago.
Os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, como latão, né? E a voz das suas palavras era como o estrondo de muitas águas. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei aquela grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Por que ele era muito amado? Por causa de tudo que eu te contei agora, de toda a sua devoção. Homem muito amado. Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Levanta-te sobre os pés. Quando ele teve aquela visão, ele viu um anjo. Um anjo. Era algo tão espetacular, tão fantástico, tão maravilhoso, e tão assustador, que ele desmaiou. Muitas igrejas dizem que é por isso que quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela cai no chão e fica lá caída, derrubada ou se estribuchando. Aqui diz, ele caiu sem forças, ele desmaiou. Ele desmaiou. Aí você diz, mas por que ele desmaiou? Fica você 3 semanas sem comer? Fica você 3 semanas sem comer e de repente tem a visão que ele teve, vê o que ele viu, assustador. Se a tua pressão não vai derrubar, se você não vai cair. Todo o conjunto fez ele desmaiar. Mas logo que ele desmaiou, veio o anjo, tocou nele e falou assim: levanta, rapaz, não quero você caído não, quero você de pé. Deus não quer ninguém caído, Deus não quer ninguém no chão. Deus quer o povo dele de pé. Deus nos quer como? Como ele nos quer? De pé. E não debruçados sobre o nosso problema, e não derrubados na depressão, na tristeza, na amargura. Ele nos quer de pé. Deus, ele não fala conosco enquanto nós estivermos prostrados. O anjo falou com ele: fica de pé, para eu poder falar contigo. E aí, diz assim: levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo, assustado. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Desde o primeiro dia, Daniel, que você começou a orar, desde o primeiro dia que você começou a clamar, antes mesmo dos leões, antes mesmo de toda a luta, desde o primeiro dia, as suas palavras foram ouvidas, e saiu a ordem
e eu fui enviado para executar a ordem de Deus na tua vida. Durante muito tempo, Daniel não viu uma resposta. Daniel provavelmente teve momentos de muita solidão. Momentos em que ele ficou devastado. Momentos em que ele pensou que as suas palavras não eram ouvidas, que a sua oração não chegava ao céu, porque não tinha resposta. Ele não via uma saída, e Babilônia continuava investindo e atacando, para tirar de dentro dele o reino de Deus, e introduzir o mundo. Aqui ele já estava no limite. Quando ele decidiu fazer o jejum das 3 semanas, é porque ele já estava no limite. Aqui não fala que ele comeu leguminho nem nada. Aqui diz que ele ficou sem comer. Ele ficou sem comer, porque ele queria uma resposta. Ele precisava de uma resposta. Então, quando vem esse anjo, ele diz: olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, a sua voz já foi ouvida, as suas palavras foram ouvidas, e Deus mandou a ordem para que eu viesse te abençoar. Mas por que demorou tanto? Por que não chegava essa bendita dessa resposta? E o anjo se explica. Versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, as 3 semanas. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então o anjo veio trazendo uma resposta para acalmar Daniel. Quando se refere ao príncipe do reino da Pérsia, espiritualmente não é um rei, não é um príncipe, e sim um principado. O apóstolo Paulo, ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais do mal. E às vezes a gente pensa que está lutando contra um patrão, contra uma vizinha, contra a amante, que a gente está lutando contra uma pessoa, contra várias pessoas. A luta é espiritual. O principado, ele se opõe, para você ver que a situação era tão séria, que nem o anjo que veio com a ordem divina conseguia furar o bloqueio. Nem o anjo com a ordem divina furou o bloqueio. Não conseguiu. Mas porque Daniel continuou insistindo, Deus mandou o arcanjo Miguel. Então você vê que era uma batalha espiritual, não era uma batalha de homens. Deus manda o arcanjo Miguel, que é um príncipe, para derrotar o principado do mal. Então Deus mandou um poder equivalente para anular o mal. Quando esse poder equivalente chegou, o principado foi amarrado e esse anjo conseguiu passar, mostrando para Daniel: ainda bem, rapaz, que você não desistiu.
Ainda bem que você não desistiu desse teu sonho, porque eu estava tentando furar o bloqueio para chegar até você. Ainda bem que você insistiu, porque pela tua insistência, Deus viu que eu não tinha chegado ainda. E enviou socorro. Tudo que o mundo quer, o que o diabo quer, é fazer você desistir, é fazer você desanimar. E ele consegue, viu? Ele consegue. O diabo ganha força na nossa carne. Ele ganha força na nossa acomodação espiritual. Na ausência de consagração, de santificação, na ausência de devoção. O diabo, ele conhece quem é devoto e quem não é. Quem é devoto e aquele que é o café com leite, que é o crente café com leite, é o meio barro, meio tijolo. A pessoa que gosta de Deus, gosta de Jesus, gosta do Evangelho, gosta da Bíblia, mas ela não quer se comprometer. No entanto, ela se compromete com muitas outras coisas. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, rapidinho. Capítulo 6, versículo 24. Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Se levar isso aqui para o lado literal, então a pessoa vai dizer, então é bom ser pobre. Então é bom ser pobre. Não, não é bom ser pobre não. É muito ruim ser pobre, é horrível ser pobre. É uma das piores coisas que existe, é ser pobre. Depender do SUS. Quando tem um problema jurídico, depender da justiça, entendeu? Do defensor público. É a pior coisa que tem. Quando a pessoa é pobre, ninguém está nem aí para ela. O pobre é desprezado até do amigo. Até o amigo despreza. Até a família. É muito ruim ser pobre. Então peraí, Jesus falou, não pode servir a Deus e às riquezas. Uai, a pessoa tem uma riqueza, e esta riqueza lhe serve. Ela não serve à riqueza. Ela tem a riqueza, ela tem os bens para se servir deles, mas ela não se devota às riquezas. Mas riqueza não é só dinheiro, casa, bens, patrimônio. Riquezas são todas as coisas que são importantes para você. Seus filhos são uma riqueza. Seu casamento é uma riqueza. Seus pais são uma riqueza. As amizades sinceras e verdadeiras também são uma riqueza.
Existem riquezas que não são materiais, que não são dinheiro. Mas tudo aquilo que é importante para a gente pode ser considerado uma riqueza. Então o problema é o quê? É ter a riqueza? O problema então é ter filho? Não vou ter filho. O problema então é ter... Não, então não quero mais falar com meu pai, com a minha mãe. Não, então... Não, o problema não é ter a riqueza. O problema é ser devoto daquela riqueza. O que é devoção? Devoção é um apego desmedido. É um apego, uma entrega sincera, verdadeira e sem limites. Isso é uma devoção, irrestrita, incondicional. E o único que é digno dessa devoção é Deus. Mas infelizmente Ele não conta com a devoção de todos. Deus conta com a consideração, com o carinho, legal, o Senhor é bom, gosto muito do Senhor, nunca vou falar mal do Senhor, viu? Mas Ele não quer isso. Ele quer devoção. Então agora você vai entender que muitas pessoas são devotas aos seus filhos. São devotas aos seus filhos. Elas são incapazes de fazer algo que entristeça os seus filhos. Inclusive aquilo que vai fazer bem para eles. Quer entristecer o teu filho? Diga não para uma coisa que ele quer muito. Ele vai ficar triste com você. Mas há pais que não conseguem lidar com isso. Eles deixam que o seu filho lhe domine. Se tornam servos e devotos do seu bebê, servos e devotos dos seus filhos. Isso é um instinto natural. Por isso que eu falei para você, nós temos um lado que é o nosso instinto, e outro que é o lado do discernimento. Se você viver a sua vida obedecendo aos seus instintos, aos seus impulsos, isso vai te destruir. É só você olhar para os jovens de hoje. Imagina esses jovens daqui a alguns anos governando o Brasil, porque esse é o futuro. Esse é o futuro. Eles vão votar neles para mandar na gente. Jovens consentidos, que não podem ser repreendidos, não podem ser repreendidos, não podem ser punidos, ainda que cometam crimes, porque são menores. Ainda que cometam crimes hediondos. Por isso que o crime, ele alicia jovens para o tráfico, alicia jovens para roubar, porque sabe que a punição do menor de idade é muito leve. É assim que o mundo faz. Não pode ser chamado a atenção, não pode ser punido. Qualquer coisa é motivo do jovem ficar traumatizado. Não, estou sendo traumatizado. Pô, bora lá, eu tenho 46 anos. Eu não tenho trauma de ter sido repreendido, nem ter levado uma coça quando era pequeno, não. Hoje eu lembro, eu até caio na gargalhada.
Eu lembro quando era criança, a minha mãe correndo atrás de mim, o meu pai correndo atrás de mim, e eu me trancando no banheiro. Eu achava que o banheiro era a minha solução. Entrava no banheiro, trancava a porta, só ouvia lá, sai daí, e batia na porta, sai, sai. Aí lá dentro eu dizia assim, você promete que não vai me bater? Aí ele não prometia, sai, mas primeiro promete, promete. Hoje eu lembro, quando eu era criança, numa desobediência que eu tive, meu pai era nervoso, ele não era cristão nem nada. Tinha uma varinha, um caniço lá, varinha de pescar, um caniço lá, uma vara de pescar, misericórdia, ele cantou aquela vara na minha canela. Eu lembro hoje só das canelinhas pulando assim, ó, as canelinhas pulando e ó, a varinha na canela. Não ficou uma marca. Hoje eu lembro desse negócio, eu rio. Eu não fiquei traumatizado. Sabe por quê? Eu tinha pais que me amavam. Eu tinha pais que me amavam o tempo todo. Então, a correção era um momento, mas o amor era sempre. Você está entendendo? Hoje, os pais são consentidos. Se a mãe quer corrigir o filho já vem preparado da escola e ensinado a dizer, olha, se você encostar em mim, eu vou ligar para a polícia e vou te denunciar. É assim ou não é assim? É assim, hoje é assim. A geração mimimi, tudo traumatiza. Está sendo formada uma geração fraca. E essa geração fraca é a que no futuro vai nos governar. Você está pegando a visão? Sim ou não? Está pegando a visão? Está entendendo agora? Então hoje as pessoas são mais devotas ao seu trabalho, porque por causa do seu trabalho ela deixa de buscar Deus. Elas são mais devotas aos seus parentes e à sua família, porque por causa deles ela deixa de buscar Deus. Ir à igreja, fazer um propósito, fazer uma campanha, não é algo tão importante como agradar os seus entes queridos, agradar o seu patrão, agradar a sua família ou agradar a si próprio. Então muitas pessoas são devotas de si mesmas, mas não são devotas de Deus. Tem apego a tudo, ela tem medo de perder a casa, tem medo de perder o emprego, tem medo de perder o marido, tem medo de perder o filho, a mãe, mas não tem medo de perder Jesus. Não tem medo de perder Jesus. E esse deveria ser o seu maior pesadelo: ficar sem Jesus. Deixar que o mundo penetre o seu coração, como tentou penetrar o coração de Daniel e seus amigos. Por isso Jesus falou, não dá para servir a dois senhores. Quer dizer que se você for devota de qualquer outra coisa, automaticamente você está desprezando a Deus. Está desprezando, está fazendo pouco caso. Faz pouco caso. Um exemplo que eu vou te dar com relação ao dízimo. A Bíblia ensina a dar o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, senão vos abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. A promessa está aí. Aí eu ouço o evangélico fermentado dizendo assim, não, mas o dízimo é uma coisa antiga, é uma coisa de antes, não é do Novo Testamento. Então o dízimo não é mais para ser dado hoje. Hoje a gente dá na igreja o que a gente quer, dá o que a gente deseja. Beleza,
Então, rasga todo o Antigo Testamento da tua Bíblia e não invoque nenhuma das promessas feitas a Abraão, a Isaac, a José, a Jacó, a Gideão. Não invoque nenhuma dessas promessas, porque elas também não valem. Então a pessoa decide que o que vale é o que lhe agrada, o que lhe convém, e o que não lhe convém aparentemente não vale. Por ela não entender que por meio da sua fidelidade, Deus vai abençoar você, vai abrir suas portas, vai guardar o teu patrimônio, vai prosperar o teu dinheiro, vai abençoar a tua saúde, vai dar força para os teus filhos, vai fazer milagre na tua casa, seu filho vai ser liberto, sua filha, sua família restaurada, seu casamento abençoado, tudo por causa da sua devoção. Por causa da sua devoção. Seja devoto, seja devota, apegado à palavra de Deus, apegada ao que está escrito, e pronto. Porque não dá para servir a dois senhores. Não dá. Não dá para servir a Deus e ao mundo. Se ficar na bola dividida, o mundo vai levar. Se ficar em cima do muro, vai cair para o lado do mundo. Você não vai cair para o lado da fé. É mais fácil cair para o lado do mundo que para o lado da fé. Para vir para o lado da fé não tem que cair, tem que ser uma decisão. Para vir do lado da obediência, tem que ser uma decisão. É o que eu estou dizendo. Deus, Ele já ordenou a sua vitória, Ele já ordenou a sua cura, já ordenou a libertação do seu filho, da sua família, mas Ele quer ver a devoção em você que teve Daniel. Se Ele vê em ti a devoção que tinha Daniel, ninguém mais vai segurar você. E tudo que você pensar vai acontecer para a glória de Deus. Amém, gente? Para a glória de Deus. Então eu quero que você faça uma meditação, olhando para dentro de si. Ao que você tem sido mais devoto, mais devota nessa vida? Você é capaz de parar de fazer qualquer coisa para ir à igreja? Ou qualquer coisa é capaz de te parar para você não vir? Já é tão pouco. Já é tão pouco. Manifesta a tua devoção não só de uma forma abstrata. Não existe milagre abstrato. Para o milagre ser comprovado, ele tem que se materializar, não tem? Ele tem que acontecer. A cura tem que acontecer, o tumor tem que sumir, a lepra tem que secar, a cegueira tem que sair, a libertação tem que acontecer, senão é só uma coisa abstrata. Assim também a fé, ela pode ser uma coisa abstrata, enquanto você não materializa com a tua devoção. Fica só na abstração, fica só no pensamento, mas não se torna algo efetivo. Se firma, cria raiz. Cria raiz, que você vai receber coisas muito grandes. E não fique atrás de promessas vazias, promessas vãs. Não fica nessa coisa, olha, R$153, leva essa coroa, R$153, leva esse anel, e 30, e 80, e 1.000, agora vai. Aí a pessoa vai, aí nada. Não, agora vai. Seja fiel, seja dizimista. Se você for fazer a tua oferta, seu donativo na igreja, não faz com ganância, não faz com cobiça de nada.
Faz porque você ama a obra de Deus, porque você ama Jesus, porque você é devoto do Evangelho, porque você quer investir naquilo que tu acredita por convicção. Convicção. E não por ganância. Sirva a Deus por convicção, porque quem serviu a Jesus por ganância, acabou se enforcando no final. Que foi Judas. Você lembra disso? Ele serviu a Jesus não por convicção, ele serviu a Jesus por ganância, morreu enforcado. Não busque a Deus por cobiça nem por ganância, porque Deus ele já tem o desejo de te dar tudo. Tudo. Entendeu? Ele tem o desejo, ele quer te dar tudo. Você é filha dele, você é filho dele, ele quer te dar tudo. Ele quer colocar tudo aos teus pés. Você não precisa de ganância, você só tem que aceitar. Você só tem que aceitar e ser devoto, devota desse Deus, mostrar a tua devoção. Amém? Se algo vai te consumir, que seja o zelo pela obra de Deus. Não se deixe consumir por outras coisas. Tá bom? É isso que está escrito no livro de Salmo. No Salmo 69, versículo 9: o zelo da tua casa me consumiu. O zelo da tua casa me consumiu. Quer dizer, o zelo com a tua obra, o cuidado com a tua obra, a minha devoção a ti é o que me consumiu. O que é que tem consumido você? Um desejo? Alguém? Uma pessoa? Seu trabalho? Essa é a tua devoção. Não deixa nada disso te consumir. Amém?